All right, good afternoon, everyone. Come on, good Bem, boa afternoon. tarde. Bem, todos juntos. Boa tarde. Sei que é 1h, sábado. Todos estão cansados, todos querem ir para outro lugar. E todos estão sentindo um pouco sobrecarregados. E vi como as pessoas tweetem aqui e dizendo algumas coisas, comentários sobre o que está acontecendo aqui. Então tem sido uma grande conferência. Meu nome é Joshua Taylor. Eu sou um dos membros do meu time. Eu estou aqui para a próxima hora para falar sobre vocês para como gerenciar o pesquisamento online. Estou perdendo meu tempo online. Quantas vezes eu posso apertar nessa caixinha de pesquisa até encontrar o que eu estou procurando? Talvez eu vou gastar muito tempo, mas porque talvez eu não esteja completamente preparado para isso. Mas a primeira coisa que eu pergunto para mim é o que realmente estamos procurando. Estamos procurando mais de 1,37 bilhões de páginas. Não todas essas páginas são histórias de famílias. Tem muito advogados que têm páginas, mas se vocês pensarem 1,37 bilhões de informações, isso é o que estamos avançando. 15 bilhões de registros já foram indexados. Milhões estão indexados nesse momento. Imagens e outros bancos de dados estão sendo descobertos nessa época. E como nós, que fazemos genealogia, podemos sair dessa parte usando toda essa tecnologia que está disponível? Eu pensei que isso fosse disponível. Mas em 2011, a cada 60 segundos, isso é do blog que encontramos, cada 60 segundos, 695 mil vídeos são baixados. Mais de 168 milhões de e-mails são enviados. E perguntas são respondidas em perguntas.com. E mais de 694 mil pesquisas no Google. Isso foi em 2011. Como deve ser hoje? Quantos de vocês são responsáveis por algumas dessas pesquisas do Google ao encontrar seus membros da família? Então, quando podemos sofrer como falamos quando processamos as maneiras que não podemos, às vezes, encontrar essas informações da maneira que estamos buscando. E quantas vezes isso acontece a nós? E achamos milhões de pessoas e não sabemos aonde ir em seguida. O que é interessante sobre isso é o que poder encontrar online no Google ou em um banco de dados. É nessa foto que vocês podem encontrar, talvez seja de sua família, que talvez só pode ser encontrado como num site que existe sobre isso, que o Google sabe que é uma foto, é um arquivo em foto, e não tem a data da foto, que George Taylor, que está sentado nessa foto, porque esse é o avô dele. Então, como podemos encontrar no Google, quando eu faço essa pesquisa desse número da foto e acho outras fotos, porque as pessoas que fazem genealogia não colocam o nome no arquivo. Eu faço isso também. Eu tiro a foto com a câmera e apenas baixo na internet com o mesmo número. Então, como que eu faço a extração dos dados dessa foto? O mesmo se aplica quando procuramos registros online. Talvez isso possa ser D.05. Talvez vocês não saibam que isso significa um arquivo de foto que esteja associado a nós. Por causa de vários da parte comercial que existe na internet hoje, não vamos saber disso. Mas todo mundo que faz genealogia conhece isso, que pode ser apenas um registro de um determinado condado. Ou essa foto talvez tenha sido tirada numa época. E quem está procurando fotos na época de Illinois, no estado de Illinois, em uma determinada época? Talvez possamos fazer mais do que apenas apertar o botão de pesquisa. Então, devemos ser pesquisadores melhores. Então, como procuramos uma foto, quando vemos essa foto, podemos
encontrar alguma coisa online. Então, eu tento encontrar em dois níveis. Então, num nível muito alto, o que é essa foto? É uma foto. Aonde foi retirada? Daí, eu vou num nível mais profundo. Quem aparece na foto? Porque são dois níveis de pesquisa. Quando eu vou na biblioteca de genealogia da igreja, às vezes estou procurando num arquivo. Então, eu entro para ver se isso está no microfilme. Então, pensem na internet da mesma forma. É um catálogo que tem milhões e milhões de páginas, mas algumas vezes você tem que começar nesse nível mais acima, antes de você aprofundar. E a mesma coisa acontece quando achamos um registro. No nível mais alto é um registro, mas para baixo tem um nome, tem uma data e um local que está anexado. Então, são dois níveis de pesquisa. E onde devemos procurar quando começamos isso? Quando eu pesquiso online, eu tento trabalhar em torno do registro para saber todas as coisas que me levam até esse registro. Talvez a empresa que colocou ali, talvez a pessoa que estava com isso em seu sótão escondido, ou talvez como foi colocado online. E por que esse registro aparece online? Quem colocaria online? Era um registro de um condado? Talvez eu vou procurar esse condado no estado de Ohio, ou de uma pessoa que tenha vivido lá. Então, como eu faria um catálogo, como existem milhões hoje em dia? E daí eu começo a procurar. E vamos falar um pouquinho sobre pesquisa na internet. Mas eu continuo mantendo registro de todos esses registros que eu encontro. Porque na internet ela continua tendo alterações. É como uma biblioteca que começa a mudar muito rápido. Se eu faço uma pesquisa na terça e volto 2 dias depois, está completamente diferente. Então, não sei como procurar. Então, eu preciso aprender como me tornar o melhor pesquisador para poder usar essas ferramentas. E eu acho que nenhum de nós somos um expert em todas essas partes, porque nós aprendemos a cada vez mais e mais com os nossos erros. Um website que eu gostaria de apresentar para vocês é o Yipe.com. Eu gosto muito porque isso mostra as pesquisas que vocês fizeram, está catalogando por assuntos e apresenta a categoria de todos os resultados da pesquisa que você tenha feito. Talvez não seja tão grande como o Google. Às vezes, é bom ter como uma tabela do conteúdo. E isso é o que esse site pode nos dar. E esse Yipe.com permite que possamos usar várias fontes de registro ao mesmo tempo. Mas a qualidade dos registros também estão ali. Mas Yipe nos dá ideias do que não encontramos em Google ou em outros sites. Vamos olhar rapidamente nesse Yipe. É mais ou menos como uma página normal de pesquisa. Se eu escrever genealogia, eu vou clicar o botão de pesquisa. No meio da página temos todas as linhas das páginas que foram encontradas. No outro lado, tem esses outros pontos que são mostrados aqui. E o que Yipe tem feito? Ela pegou os primeiros 100 resultados, os resultados que foram retirados, e coloca por categoria, de acordo com sua pesquisa. E esses registros são criados de acordo com sua pesquisa. Então, a próxima vez que eu pesquisar, vai ter uma categoria completamente diferente ali. Então, essa tabela de conteúdo vai mostrar para que eu possa fazer uma pesquisa com mais profunda. E quanto mais eu clicar, mais vai mostrar. Quando eu marcar, por exemplo, uma palavra qualquer, para que eu possa ajudar a minha pesquisa a ser mais específica. Então, começando com a palavra genealogia, eu posso me aprofundar cada vez mais.
Vamos dizer, então, que eu gosto desses 5 resultados que eu achei. Era exatamente o que eu procurava. Então, eu posso voltar lá no final e eu estou falando, por favor, me dê mais resultados como esse. Eu clico ali. Eu clico em mais resultados e você vai ver que lá em cima, que as palavras da pesquisa completamente mudou. O que IP faz, ela aplica a terminologia de uma palavra que você foi usado para fazer uma pesquisa e faz uma pesquisa completamente nova na internet e me dá um resultado novo. Então, eu posso começar com isso, como um condado, e eu posso começar a me aprofundar cada vez mais nessa parte. Eu posso clicar em mais e ver todas essas nuvens ou clouds que existem ali. Então, é uma ferramenta muito importante para que possamos olhar melhor as pesquisas que estamos fazendo. Uma das coisas que eu gosto disso, que é meu favorito, que eu posso pesquisar os próprios resultados que eu pesquisei. E nesse caso, nessa caixinha de encontrar, eu posso colocar qualquer palavra que eu quero encontrar na minha pesquisa. E eu coloco encontrar e vai deixar, vai mostrar todas as palavras que você estava procurando. Vai estar sublinhado nessa parte. Então, se eu colocar Ohio, que é o estado, e apesar no Find, eu vou encontrar, então, as informações mais diretas nessa parte. Então, vocês podem começar numa pesquisa grande e vai aprofundando cada vez mais até chegar ao que vocês querem. Eu gosto muito de procurar dentro da minha própria pesquisa. Ou posso fazer quantas vezes a palavra história da família aparece dentro da pesquisa. E ali mostra onde está aparecendo ou qual não está sublinhado. E como vocês podem usar esse IP para encontrar seus próprios registros e ao invés de clicar em cada página, porque você nunca vai conseguir chegar ao final da tua pesquisa. E outra coisa que vocês podem fazer, eu não gosto dessas categorias, não me falam muito. Eu posso fazer uma mistura de tudo. Então, faz outra leitura todas as categorias que você pesquisou e vai dar novas categorias que você pode procurar. E você pode fazer isso o quanto você quiser. Eu posso continuar e fazer essa mistura quantas vezes eu quiser, até encontrar as informações que são interessantes. Se você olhar em alguns casos, como na Austrália, na genealogia na Austrália, pode entrar na parte de DNA e mostrar ali o que eles fazem com isso. Então, é navegando nesses resultados. Então, tem essa tabela do conteúdo ao lado. Então, pelo menos tentem. Aconselho vocês a poderem usar tudo isso. Enquanto estiverem fazendo isso, quero mostrar para vocês a regra de ouro que eu uso para fazer a minha história da família. Mas especialmente online. Eu quero gastar 2 horas na preparação e depois 2 horas para dar um follow-up em tudo o que estou fazendo. Onde eu vou fazer minha pesquisa? Quanto tempo eu estou gastando pesquisando? Eu sei quanto tentador é colocar o microfone e apertar esse botão de pesquisa. Mas tem que se preparar. Quais são as perguntas que eu quero fazer? E se fizermos isso, vamos nos tornar genealogistas melhores para fazer qualquer pesquisa. E uma das coisas que às vezes esquecemos de perguntar é: o que eu encontrei? O que eu não encontrei? O que eu não sei sobre esse meu ancestral? Então, ao saber isso, fazer isso depois de fazer a pesquisa. E isso vai nos ajudar a pensar um pouco como podemos ser mais eficazes na próxima vez. Então, é tudo como uma preparação em antecedência. Às vezes eu tenho 30 minutos, então aqui é o projeto que eu vou fazer. Eu tenho 2 horas, então aqui é o projeto que eu vou fazer. Sempre me preparando com antecedência. E eu posso, então, entrar e me aprofundar na internet. E me ajuda a evitar arquivos duplicados que eu encontrei na internet.
Não estou apenas pesquisando cada vez mais. Então, sugiro que vocês possam manter tudo isso atualizado. Aqueles de vocês que gostam de fazer uma lista, que é a sua forma, façam uma lista das coisas que vocês devem encontrar online. Se não, coloque num papelzinho amarelo ou ao lado de sua cama, escreva num bloco o que vocês estão procurando online, para que quando vocês forem pesquisar e tiverem esse tempo, vocês saibam exatamente como gastar o tempo. Talvez possam até guardar isso no Google Drive de uma forma eletrônica. Por quê? Porque a internet está em qualquer lugar. Talvez não esteja no computador da minha casa, esteja em outro lugar. E tenha tempo, eu posso então fazer essa pesquisa. Eu penso na minha própria mente como minhas listas de coisas a fazer. E eu também mantenho uma lista dos websites que eu pesquisei. O que eu vou fazer no Family Search, no Google, no Yippee ou em qualquer site. Então, é separando. Nesse website eu vou fazer isso e nesse outro eu vou fazer essa outra coisa. Então, isso também faço para poder gerenciar quando eles colocam ali um novo registro. Então, tem que entrar de cara nesses novos registros. Então, eu preciso colocar isso na lista de coisas a fazer, para saber o que eu vou pesquisar antes de começar a apertar o botão de pesquisa. Então, com esse plano de pesquisa familiar, que o genealogista não fique sobrecarregado, é importante para que você se organize a sua vida digital. Porque o que vocês farão com as coisas que encontrarem? Vai encontrá-lo, vai imprimir, você vai apenas colocar e um dia começar a trabalhar, ou falar, não, foi muito bom, vou colocar na minha árvore genealógica e esquecer. Ter um sistema, eu não vou sugerir qual sistema, mas ajuda muito se vocês organizarem a sua vida, ter um sistema por seus arquivos e organizar os seus documentos, especialmente a longo prazo. Se você vai passar a sua genealogia para alguém no futuro para mantê-la, como que você vai fazer isso? Você vai dar num papel ou vai ter que explicar por 3 dias para uma pessoa o que você já fez, o que você não encontrou? Então, parte de organizar a nossa vida digital é desenvolver um sistema após pesquisa. Depois que você pesquisar, quais são os passos? Como que você vai manter os documentos de forma consistente? O que acontece se você apertar aquele botão e encontrar um grande website que tem vários materiais? Você vai colocar na sua árvore genealógica, vai imprimir, ou vai esperar um pouco, ficar feliz por ter encontrado, ou alguma coisa te distraiu? Mas não esqueça de colocar ali as anotações e o que você deve fazer em sequência. Tem outras 5 coisas que eu posso pesquisar, baseado no que eu descobri. E isso às vezes custa muito mais esse botãozinho de o que fazer depois da pesquisa. Vou procurar um novo banco de dados, encontrei novos registros, eu sei onde vou colocá-los, no meu computador, vou colocar no meu blog. E é tudo sobre o que eu faço depois que eu fiz a pesquisa e achei algo. Quando estamos fazendo nossa pesquisa, é importante para nós darmos prioridade a todas as coisas, especialmente quando estamos online. O que eu faço em seguida? Quando eu não tenho tempo, ou só tenho 20 minutos, o que eu faço? Aonde que eu olho em seguida? E nisso, sigam os seus passos. Antes de vocês começarem a encontrar um registro, eu pego a coluna A, B, C, D. Se estou pesquisando, a minha preparação baseada na lista que eu fiz. Essa é a minha prioridade A, essa é a minha prioridade B, essa é a minha prioridade C. Então, quando alguma coisa aparecer na minha tela, eu sei qual é a minha prioridade. Se o que aparecer na minha tela está de acordo com a prioridade A, é o que eu faço. Então, isso me ajuda a me organizar mentalmente, a ter um sistema. Então, e assim eu focalizo em 1, 2
famílias, porque é muito fácil a gente se perder. Caso contrário, nós vamos fazer uma pesquisa ineficaz. Então, a gente acha que está fazendo o trabalho correto e, indiretamente, nós estamos. Mas é importante que na sua organização mental você estabeleça o que é a prioridade A, o que é a prioridade B, o que é a prioridade C, porque à medida que a informação for aparecendo, você sabe aonde focalizar a sua atenção nos seus registros e na sua pesquisa online. Nós não queremos pesquisar 20 ou 25 pessoas que você conhece pessoalmente. E é preciso que você categorize na sua mente, porque à medida que as pessoas vão aparecendo, você vai saber o que fazer. Quantos de vocês usam log? Eu espero que agora, com essa apresentação, vocês fazem um research log online? Quantos de vocês simplesmente se recusam a ter um research log? Sejam honestos. Uma coisa que eu descobri que me ajudou muito é que fazer esse registro, esse log online. Ou eu faço por website ou por banco de dados. Eu tenho uma lista de tudo que eu faço, aonde e os resultados que eu consegui. E eu faço isso porque me ajuda a sistematizar o meu processo. Então eu sei a família que eu quero procurar, a pessoa que eu quero procurar. E depois de completar cada pesquisa, eu faço o meu log. É como se fosse a revisão do meu próprio plano de trabalho. No final do dia, eu sei qual foi o website que eu pesquisei, eu sei o que foi que eu pesquisei, e quais foram as coleções que eu acessei e aquilo que eu fui capaz de fazer. Fazer um online research log, esse log de pesquisas, também te ajuda a analisar a maneira com que você faz a sua pesquisa. Às vezes você está usando uma palavra errada. Você está sublinhando um termo errado. Às vezes você vê nos seus registros que você está pesquisando alguma coisa por um ano e num site específico e você não conseguiu obter os resultados que queria. No começo, nós usávamos Yippee e tínhamos os resultados mais aparentes. O Research Log se torna essa ferramenta para você, porque você vai olhar e você vai anotar. Para essa família na Virgínia, esse log funcionou muito bem. Esse tipo de palavra usou muito bem do que essa outra família em Virgínia. Então, cada ferramenta, às vezes, tem um resultado diferente para uma reunião geográfica. Então, você pode usar... Eu uso spreadsheet, como essa que está aqui com vocês, mostrando a vocês. Você pode colocar o seu research log aqui, você pode colocar um target, você pode fazer no Notepad, se você quiser, num bloco. O importante é fazer. Eu gosto do spreadsheet porque você pode fazer o cut e o paste direto do computador dentro da sua spreadsheet. E desta forma você tem sempre um log atualizado e é mais fácil do que ficar reescrevendo as coisas da sua pesquisa. Algumas coisas a incluir do seu research log online, no seu log de pesquisa online. Primeiro, qual é o domínio que você está pesquisando? É muito importante. Qual é o domínio que você está atualizando? Dentro desse domínio, qual a localização geográfica que você está concentrado? E a todas as ferramentas que você tem acesso. Você tem níveis diferentes, você tem metas diferentes, você tem atuações diferentes. Então, eu sempre procuro... E quando você faz o Google, também você tem que ter a data da sua pesquisa, o domínio, a localização geográfica, a data. Aí depois você se torna ainda mais específico, as palavras-chave. Quais são as palavras-chave que você está usando? Eu gosto quando o Google corrige as coisas que eu intencionalmente escrevi errado.
porque me ajuda a lembrar que eu tenho que checar tudo que eu estou fazendo. Se eu estou vendo um site comercial, eu vou simplesmente copiar o que eu coloquei naquelas quadros de pesquisa e vou fazer um tag daquilo, independente de como eu fazer. O importante é saber exatamente o que você está pesquisando. Aí eu vou ter uma seção sobre resultados. Quantos resultados eu consegui? É uma outra seção do meu log. Eu vou ter um resumo. Eu vou ter um resumo das palavras que foram mais eficazes. Eu vou ter um resumo dos resultados. Eu vou ter um resumo do log que eu usei. Eu vou ter um resumo, do domínio que eu usei. E isso vai me permitir avaliar a mim mesmo e meu nível de pesquisa a cada dia. Muitas vezes eu faço comentários que esse domínio tem muita pesquisa, esse outro domínio tem muita propaganda, esse outro domínio é ineficaz. De vez em quando eu faço um apanhado geral de todos os meus logs online. E quando eu faço isso, eu me centralizo. Eu sei aonde que eu devo focalizar os meus esforços e aonde que a minha energia vai suprir melhor resultados. Aonde foi que eu obtive os melhores resultados? Eu faço isso. Quando isso se torna um hábito, eu me torno uma pessoa mais eficaz. Mas tem sites que quando eu vou, eu não consigo o que eu quero. E por não conseguir o que eu quero, eu esqueço se eu não estiver pesquisando adequadamente. Quando eu vou a Virgínia pesquisar sobre a família Carter e uso esse domínio é eficaz para mim. Então, quando eu reviso os meus logs online, eu tenho uma ideia aonde eu devo focalizar os meus esforços, centralizar. Falamos sobre como usar o WIPI, como organizar os nossos logs, as nossas pesquisas. Falamos como preparar. Mas é muito importante quando você faz a pesquisa. O que eu faço naquele quadro de pesquisa? O que eu escrevo? Uma coisa que é muito claro para nós é que você não pode... Você não tem uma certidão de nascimento, por exemplo. Ou você não consegue encontrar exatamente aquilo que você está procurando. Seja, ou foi feito um erro de transcrição, ou foi feito um erro de datilografia. Por isso que é importante você dividir as suas pesquisas online, segmentar, fazer segmentação. A primeira coisa que eu procuro é o que é o registro. Como é que esse registro seria colocado online? Vai ser localidade, vai ser um banco de dados específicos, é um registro do tempo, é uma data de uma guerra, uma localização geográfica. Eu tenho que ter uma ideia geral antes de começar. E aí eu pego esse registro que eu encontrei, seria o tipo de documento. Aí eu começo a criar ideias ao redor daquele registro, aonde eu vou encontrar. Pense bem na sua localidade, país, estado, condado, município. Seja onde for que você esteja no mundo, é preciso saber aonde que está a localização geográfica da parte central daquele núcleo que você está procurando. Se for um registro bíblico de Ohio, vai estar em Ohio Bible Records, os registros bíblicos de Ohio. E não vai estar nem o nome da cidade, às vezes. Então, você tendo essa ideia geral aonde você pode encontrar esse registro, vai facilitar a sua pesquisa, baseado na característica do registro que você está querendo encontrar. Aí você vai concentrando cada vez mais. Então, você começa de uma ideia bem ampla para centralizar aquilo que você está procurando. Você tem que olhar cuidadosamente como é que você soletra, como é que você escreve as palavras. Por exemplo, se escrever uma pesquisa por Thomas Allison, você pode escrever A-L-S-N, um L, dois L's, um N, dois N's. Ou você coloca a palavra
or ou Thomas. E entre parênteses você coloca OR, ORN, ORNE. Então você dá essas opções. Você dá essas opções à sua própria pesquisa. Você pode dizer Thomas Allison e não Benjamin Allison, simplesmente colocando a palavra not, não, aqui antes de Benjamin. Então, você está aqui decidindo os parâmetros da sua pesquisa. Então, você foi da sua localização geográfica para a maneira com que você soletra a sua pesquisa. Por exemplo, aqui, Thorn, Thorn. Se eu colocar um asterisco depois da palavra Thorn aqui, como no primeiro aqui, vai me dar todas as outras opções. E isso me abre a cabeça. Então, vai me dar todas as possibilidades como o nome Thorn da família pode ser soletrado. Quando você sabe esses detalhes durante a sua pesquisa, você economiza muito tempo. Como colocar Thorn e não colocar Thorn. Colocar a palavra N-O-T ou não antes das palavras que você quer. Então, eu vou de 500 resultados, eu vou para 100 resultados. Você pode também criar frases, como Family History. Tenha cuidado quando você coloca nomes e frases, porque muitas vezes você está contando que alguém transcreveu esses registros da mesma maneira que você transcreveria. Se eu estou falando, por exemplo, Thomas Edison, ele tinha o nome de Jefferson. Se eu colocar uma frase exata, Thomas Jefferson Allison, e eu coloco entre as marcas de quote, eu provavelmente não vou pegar a outras páginas que tem somente Thomas Allison, ou Thomas J. Allison, ou T.J. Allison, T.J. Allison. Porque eles só vão fazer a procura exata de acordo com a determinação exata da sua pesquisa. Combinando tudo isso que nós discutimos hoje, localização, a sua tática, o uso da pesquisa, a maneira com que você datiloga as pesquisas, então você tem uma ideia do que estamos fazendo. Por exemplo, aqui, se eu procurar a genealogia da Inglaterra e história, ou pesquisa, ou família, ou, eu dei várias opções ao computador para ter certeza que essa search engine vai pegar todas as opções possíveis dentro do meu. Veja esse exemplo que eu estou dando aqui. Cambridge, England. Então, eu coloquei Cambridge or Wiltshire and England, e história, e genealogia, e family, história da família. Mais uma vez, eu vou colocar a palavra Cambridge e England juntos, e Wiltshire juntos. Então, vou colocar um e outro, e Inglaterra, e história da família. Mais uma vez, é uma pesquisa muito ampla, em um só momento. Quando fazemos essa pesquisa em Google, você vai notar o tipo de resultados que eu estou pegando, que eu estou conseguindo. E encaixa na minha pesquisa. Eu vejo, por exemplo, um apartamento que foi colocado, porque eu fiz uma pesquisa específica sobre genealogia, então não vai me dar essas outras opções, essas variações como um apartamento de aluguel, naquele nome. E eu agora estou na página 2, eu estou encontrando certificados de casamento, registros genealógicos, eu estou encontrando nomes próprios correlacionados aos nomes que eu datilografei. Por isso que foi importante que eu gastasse aqueles 5 minutos adicionais para pensar exatamente o que é que eu coloco no Search Engine antes de fazer. Por exemplo, eu tenho um ancestral em Boston, Massachusetts, no tempo da Revolução Americana. Então, foi uma boa ideia colocar
colocar entre parênteses Boston e Mass, com asteriscos depois da palavra Mass de Massachusetts, e coloquei a palavra revolução, aí coloquei o asterisco também depois da palavra revolução. Quando eu coloquei essa pesquisa, eu peguei e consegui uns resultados relevantes. Eu descobri um clube noturno com o nome Revolution. E eu também encontrei registros genealógicos em Boston com esses nomes. Nesse caso, eu aprendi dos meus erros. E eu pensei, eu tenho que colocar alguma coisa a mais nessa pesquisa para diferenciar. Agora, aquele log de registro se torna útil. Eu não quero um clube noturno. Eu não quero nada a ver com isso, com apartamentos, clubes noturnos. Então eu adicionei outras palavras mais específicas, com um asterisco no final. Eu nem estou procurando por registros genealógicos especificamente. Eu estou procurando por registros históricos em geral. Eu estou compartilhando com vocês recursos gerais. Mas eu aprendo muito sobre essa família. Como, por exemplo, eu sei que na Revolução eles frequentavam essa igreja. Eu posso adicionar isso à minha pesquisa. Porque agora essa informação geral me deu uma informação específica, como a igreja que eles frequentavam no tempo da Revolução. Agora, eu tenho que colocar algo mais preciso ainda. Aí começa a aparecer um mapa que estava de acordo com os meus dados. Aí eu coloquei, e aí me deu datas específicas também. Eu tinha uma localidade, que era Boston, Massachusetts, eu tinha uma capela, eu tinha um mapa e agora eu tenho datas. Se eu não tivesse tido o meu log, eu não teria feito isso. Porque os registros nem sempre estão online especificamente. Mas eu comecei de uma maneira bem genérica, bem ampla, e comecei a concentrar de cidade, para idade, para época, para igreja, vizinhança, me permitindo, então, conseguir os registros específicos dessas pessoas. Mais uma vez, comece genericamente, amplamente, e depois vai colocando dados ou palavras específicas que vai te permitir alcançar uma objetividade maior. Você pode fazer a mesma coisa com os seus na procura de registros. Procure o tipo de registro que você quer. Se você está procurando por imagens, vocês aprenderam aqui em RootTech este ano muito sobre isso, sobre pesquisas de fotografias, pesquisas de registros. Pense na quantidade de bibliotecas, de bancos de dados que estão lá, que estão aí fora, de fotografias e de registros que você já tem acesso. Pode demorar para você encontrar o que você quer, mas tem muita informação lá que você pode olhar através de a fotografia de um cemitério, da indexação de um banco de dados, da indexação de um registro. Por exemplo, eu vou incluir informação sobre fotos aqui. Eu coloquei a palavra foto, a minha última. Eu coloquei ou foto com asterisco no final. Então, veja bem, eu coloquei o nome da pessoa com asterisco, eu coloquei a localidade com asterisco, eu coloquei a palavra registros com asterisco, coloquei a palavra foto com asteriscos no final. Veja a maneira ampla com que eu estou fazendo essa pesquisa. Eu coloco New York ou coloco NY, porque os registros podem ser abreviados também, o nome das cidades ou estados. Você colocou em uma pesquisa, você colocou 8, 9, 10 maneiras, 10 opções para aquela pesquisa, para aquela search engine atuar e conseguir os resultados que você está querendo. Então, em vez de colocar a palavra cemitério para o registro que eu estou procurando, eu coloquei essa maneira genérica. Ampla, perdão. Então, automaticamente, você tem a probabilidade de acesso muito maior a informações. Mas mesmo olhando essas pesquisas, eu notei que alguns deles
me deu exatamente o que eu estava procurando. Um cemitério específico num lugar específico. Então, isso foi a coisa chave a ser feita. Isso é melhor do que simplesmente Thompson, New York. Se eu tivesse colocado simplesmente Thompson, New York, eu teria pego isso? Não, não teria. Eu posso continuar e à medida que eu vou refinando a minha pesquisa, no final eu só tinha seis opções, tá vendo? E as 6 opções eram importantes para mim. Todas elas eram relacionadas à história da família ou genealogia. Outro exemplo aqui, Sussex, em England. Estava procurando pelo meu sucesso Thomas David, meu antepassado Thomas Davis. Se eu tivesse colocado simplesmente o nome da pessoa e o lugar onde nasceu, eu teria tantas opções e tantas variações que eu não ia conseguir o que estava procurando. Então eu pensei, ele era casado, ele morava nessa cidade, aí eu coloquei assim, veja como ele escreveu. O nome da pessoa, ou o lugar, ou o sucesso, e Inglaterra, e igreja, ou paróquia, e registro. Está vendo como ele construiu a frase e ele deu opções na construção da sua frase e aonde ele colocou os asteriscos para que a Search Engine pudesse ter opções ali para expandir naqueles lugares. E eu coloquei a paróquia e vi o que o web tinha a oferecer. E isso aqui, as primeiras coisas que aparecem. Vejam as datas. Aí eu comecei a achar Family Search, registros históricos. Vejam os registros que eu obtive por ter feito a minha pesquisa ampla, mas inteligentemente. Porque eu fiz a pesquisa, coloquei a palavra ou isso, ou aquilo, e os asteriscos dentro das variações específicas. Portanto, veja que você quer Thomas Davidson, mas reconhece que você tem que ter uma aproximação, você tem que procurar de uma maneira mais ampla, um prisma mais amplo. Quando fazemos isso, nós temos que analisar, lembrar que essas pesquisas como Search Engines como o Google é diretamente relacionada com a sua capacidade de refinar a maneira com que você faz a sua pesquisa. Isso significa que uma pessoa que está, por exemplo, criando um website pessoal de uma pessoa, ela não gastou muito tempo ou dinheiro criando todas as variações possíveis para ser encontrado por uma research engine. Então, dê opções para que a pesquisa encontre o que você está procurando. Temos que pensar sobre como personalizamos a nossa pesquisa. Ele agora está começando a repetir coisas que ele já falou. Ele está reenfatizando a maneira como a pesquisa deve ser feita. Se você for muito específico, você não vai atingir o resultado que você está querendo. Right? It was this incredible site that someone told you about. You found it on Cindy's List, and it's this great website, or you've heard about it in a lecture at Roots Tech, or a friend tweeted it to you on Twitter. And you think to yourself, well, how did they find out about that website? Quando você acha um website numa pesquisa, você pergunte a si mesmo, a pessoa que criou aquela website, como é que ela criou essa website? O que ela tinha em mente? Quando você se coloca no lugar daquelas pessoas, principalmente quando você faz as pesquisas e as primeiras 5, 10 opções que aparecem quando você usa uma research engine, você tem que entender quais foram as bases que foram usadas para criar aqueles dados, que foram os 10 primeiros dados encontrados. Assim é que eu penso quando eu procuro os meus registros. Por exemplo, esse registro aqui, esse Swarthorn, Friends, The Historical Library, é um lugar excelente.
e me permite encontrar muitas coisas que eu quero. E à medida que você faz as suas pesquisas, você vai encontrar essas bibliotecas, esses bancos de dados que têm pesquisas incríveis e que têm especializações geográficas. Veja, por exemplo, esse é um banco de dados, onde eu posso procurar e ver dados abstratos de registros que eu tenho. Isso é para um estado específico. Depois que eu encontrei esse website, e as pessoas que estavam acessando esse website me deram sugestões de outras coisas que eu pudesse fazer, como uma pesquisa inversa. Aqui está a lista de todas as possibilidades de como a pesquisa deve ser feita. Cada uma dessas pesquisas aqui, determinadas dessa forma que vocês estão vendo aqui, me deu acesso a bancos de dados, a registros históricos que eu nem sabia que existem. Usando, por exemplo, a palavra Quaker ou sociedade específica, ou vai escutar, ou vai requisitar a frase inteira. Então, cada porta que você abre te dá um número de opções muito maior, se você souber usar essa maneira de pesquisa que eu estou ensinando. Como escrever dentro do quadro de diálogo. Eu não teria descoberto isso se tivesse feito pesquisas muito específicas. Ele agora está dando exemplos diferentes do mesmo princípio que ele acabou de ensinar. Except it didn't actually take me right to that database. But even within that first search, I still found other blogs and other resources that could provide me with great Uma pesquisa me leva a outras pesquisas que estão sendo feitas. E nós podemos dar, assim, um apoio um ao outro. Veja essa outra pesquisa. Veja esse Clayton Library. Eu descobri por uma sugestão que foi dada a mim de alguém que teve acesso às minhas pesquisas. E me deu resultados diferentes. Eu encontrei os registros abstratos de Nova York, que eu nem sabia que existia. E isso abriu uma outra porta para mim, com muitos registros. Veja, o New York Early Meetings, esse que está sublinhado aqui, me deu o que eu estava procurando. Mas a primeira vez eu não tinha visto, eu não tinha entendido. Isto porque, se vocês se lembrarem do começo, a maneira com que o registro é sublinhado, ou a maneira que o registro é definido, não estava incluído no meu tipo de pesquisa, nas palavras-chave. Por isso, Google está me dando esse tipo de título para esse tipo de descrição. Agora eu sei por que eu não encontrei essa página. Porque eu não tinha procurado a palavra-chave correta. Mas veja quantas opções você poderia ter encontrado nesse processo num único banco de dados. Então, tem muitos bancos de dados já online que você tem acesso. Eu estou muito grato que esta página foi escrita desta forma, e uma vez que eu compreendi a maneira com que foi escrita, eu soube escolher as palavras-chave. Aqui está o número 2, aqui está o número 3, que eu consegui encontrar, porque eu consegui entender como é que eles escrevem e quais são as opções que eu deveria usar para encontrar a maneira com que ele escreve os registros escritos por eles. Revisando. Tem maneiras diferentes de datilografar a mesma palavra, de escrever as mesmas palavras. A maneira com que as imagens são registradas, da maneira com que as imagens são organizadas. Então, você tem que ter uma ideia de como é que os outros estão, a nomenclatura que está sendo usada por outras pessoas, para que você possa dar ao engine search engine,
a flexibilidade de encontrar esses registros. E IP como uma alternativa do Google. Além do Google, você tem o IP. Então, todas essas opções são opções para você usar Search Engines de maneira genérica. It helps to elevate some of those search results that are on page 3 or 4 up to page 1 in that case, because they're. Então, à medida que a pesquisa vai centralizando, as opções que você está procurando se tornam a opção 1, 2, 3, 4, 5 na sua pesquisa, porque se tornam as mais óbvias. Lembre-se da regra de ouro. Cada hora que você trabalha pode ser mais eficaz se você gastar 5 minutos pensando o que é que eu estou procurando e como eu acho que eu posso encontrar. Tenha um plano de ação para que você não gaste seus primeiros 30 minutos ou as primeiras 20, 30 horas simplesmente tentando definir o que é que você está procurando. Mantenha um registro organizado e tenha um sistema bem definido. Well, I print out the page and keep it in my Quaker sort of guidebook. I might save it as a PDF for my own personal research use on my computer in my file for Quaker genealogy. But I know what I do with those types of resources. And I prioritize my research. Because Isso me permite revisar as minhas informações adequadamente. E uma vez que você tem esse estado mental, família da história vai se tornar mais sistemática, de uma maneira sistemática para você, porque você vai ter um sistema. E você precisa aprender, então, a dar a devida prioridade à sua pesquisa. Não tenha medo de colocar algumas coisas de lado e centralizar a sua energia em outras famílias onde os resultados são mais opções. Lembre-se do que eu sugeri a vocês de ter um log de pesquisas online. Porque te permite registrar o que você está procurando, os resultados que você encontrou e aonde você encontrou. E isso te ajuda a definir o seu plano de ação. Vimos vários exemplos aqui sobre registros de paróquias que eu não estava considerando no passado. Você tem que pensar primeiro de uma maneira bem ampla. Não tentem ser muito específicos a princípio, porque isso não vai permitir que você obtenha os resultados que você está querendo. Essas são algumas dicas que eu estou dando a vocês aqui e os seus resultados. Às vezes parece uma coisa muito complexa, difícil, porque tem tanto a ser feito e tantas maneiras diferentes, mas eu não quero que vocês se sintam assim. Às vezes a gente perde uma informação porque você não colocou uma palavra-chave, porque você não pensou, porque você estava muito focalizado em fazer a pesquisa sem pensar sobre o que você tinha que escrever para aquela search engine fazer a pesquisa para você. Algumas perguntas? Nós não conseguimos escutar as perguntas daqui porque eles não têm um microfone. Você pode compartilhar alguns exemplos? Ele está dizendo, aqui no meu computador eu não tenho. Você tem que criar a sua própria técnica de pesquisa, simplesmente lembrando as técnicas básicas que eu compartilhei com você. O meu e-mail, você já tem o meu e-mail, sintam-se à vontade em me enviar as suas perguntas. Nós não ouvimos as perguntas daqui, desculpem. O que funciona para o Google funciona para outros sites? Ele está dizendo que depende. Cada site tem a sua maneira de priorizar a informação. É muito importante lembrar. Quando você tem bons resultados, isso que significa que esse mesmo resultado vai ser tão positivo em outros lugares. O que você escreve naquele quadro de diálogo é muito importante,
mas cada banco de dados tem regras diferentes. Então, o que você conseguiu para um pode não funcionar para outro. O que eu mostrei a vocês funciona para o Google, mas pode não funcionar para outras research engines. You can get a copy of my slides. This presentation actually was streamed, so it should be recorded actually on rootstech.org. Vocês vão ter uma cópia dessa apresentação online. Vocês podem pegar essa apresentação online. Okay, so that's a good question. How do you document your results online? Como é que você faz a documentação dos seus resultados? Depende da informação que eu encontrei, se é um registro, se é uma fotografia, e depende como eu organizo o meu banco de dados. Alguns bancos de dados mudam com o tempo, e a maneira com que é documentado muda com o tempo. Other questions? All right. With that, thank you very much. I'll be at the E com tudo isso, muito obrigado por tudo. Have fun online. Se divirtam fazendo suas pesquisas.